Está conosco nessa noite o presbítero Ezequias. Ele é o pretor da noite. Como é que o Senhor você reuniu nessa noite? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e traga mais um. Graças ao Senhor. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Estou feliz e mais uma vez mais realizado estar ministrando a palavra de Deus em mais uma congregação, sendo mais uma parte do rebanho. Aleluia. Que vai morar no céu, que o Senhor Jesus Cristo escolheu, deu a sua vida. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao Senhor pela vida de cada um dos seus servos que estão aqui. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Cláudio, eu conheço já há alguns anos, nós nos conhecemos quando éramos bem mais jovens, né? Aleluia, Deus. Éramos solteiros, né? Hoje Deus deu família a cada um de nós. Glória a Deus. Deus. Também agradecer a Deus por minha família, que não pôde estar aqui, pois várias atividades, por questão de saúde também dos nossos parentes, alguns estão com a saúde debilitada. Desde já eu peço oração aos irmãos, que à noite eu vou passar a noite no hospital com uma pessoa que é muito importante na minha vida. Peço oração aos irmãos que mencionem o nome da senhora Tercília, da senhora Pereira, que é minha avó, também a avó da minha esposa, Obed Matos, e da minha cunhada Elisana Ribeiro, que pouco antes de a gente sair daqui ela passou mal. Os parentes tiveram que levá-la até o hospital. Mas nós estamos aqui fazendo a obra de Deus, né? Eu quero louvar a Deus pelo pastor Pedro Vicente. Amém? Deus abençoe o Senhor, a sua família, seu ministério. Quero também agradecer a Deus pela vida do pastor Carlos Wagner, que é meu pastor, amigo de longa data, com o qual estamos servindo a Deus ali na Assembleia de Deus no Ministério Ferreira. Somos presbíteros da Casa do Senhor, trabalhamos ali auxiliando o nosso pastor no trabalho. Estamos aqui para somar, para fazermos a obra de Deus. Desde já eu quero agradecer mais uma vez, que Deus abençoe os irmãos por essa oportunidade de vamos fazer a obra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Eclesiastes, o livro do Sábio de Salomão, capítulo 12, leremos os 3 primeiros versículos. Os irmãos falando aqui de milagre. Glória a Deus. Né? Cada um de nós temos testemunho de milagres em nossas vidas. Né? Quantos irmãos acham? Eu sou fruto de milagres, sou o 4º filho de 3 abortos. Em um dia, a minha mãe chegou em casa, após o diagnóstico médico de que ela perderia a criança. Um tio meu, pastor, ele orou no ventre de minha mãe e disse as seguintes palavras: Senhor, se essa criança nascer para te servir, para proclamar o teu nome, que ela nasça. E graças a Deus aqui estamos, né? Minha esposa não podia ter filhos. Hoje tenho 2 filhos no casal. Os 2 filhos nasceram com problemas de saúde. Minha filha com metade do cérebro comprometida, desmaiava, ataque epilético. Algumas vezes trabalhando, eu tinha que deixar o local do trabalho e voltar em casa para socorrer. Meu filho nasceu com uma alergia rara a todo e qualquer tipo de corante natural e sintético. Tudo o que nós comprávamos para ele era muito caro. Mas nós somos a oração, oramos com a igreja, pedimos oração, oramos de madrugada e o Senhor curou
curou minha esposa, curou os meus filhos. Eu também nasci com uma enfermidade no fígado, Jesus me curou. Então nós temos motivo de sobra para glorificar e para exaltar o nome do Senhor. Então, peço aos irmãos que continuem nessa fé. Quem achou, diga amém. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes do mundo, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Meus queridos, Deus criou o homem para que pudesse viver em sociedade. O plano de Deus para a humanidade, no princípio, foi um plano e continua sendo para que esse homem vivesse em harmonia, para que esse homem desfrutasse de toda a criação, de todo o composto que Deus havia criado. Aliás, o homem foi privilegiado e foi-lhe dado a oportunidade de nomear os animais e as coisas que estavam ao seu redor. Contudo, o homem deu ouvido à voz estranha e desobedeceu à vontade de Deus, à ordem do Senhor. E ele pagou um preço por isso. Com ele toda a humanidade, ou seja, toda a sua descendência, pagou um grande preço. A Bíblia diz que toda a natureza sofre, toda a natureza geme por causa da desobediência do homem, por causa do pecado. A palavra de Deus diz, fazendo uma pergunta e mesmo respondendo: de que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados? Mas o patriarca Jó, após passar grandes provas, grandes dificuldades, ele disse, reconhecendo o poderio de Deus, a soberania do Senhor, ele disse: bem sei agora que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos, dos seus projetos podem ser impedidos. E Deus começou a colocar em prática, a partir do momento que o homem lhe desobedeceu e foi banido do paraíso, um projeto para a restauração deste homem, para que este homem pudesse reconquistar o paraíso perdido. Mas, independente deste homem, hoje, nessa narrativa bíblico-histórica, não está com Deus haver sido banido do paraíso, quando Deus coloca dois querubins ungidos para que pudessem ocultar o caminho para a árvore da vida. Independente de o homem agora estar no estado de pecado e de desobediência, Deus fez o homem para viver em sociedade. A sociedade compreende pessoas interagindo, pessoas se comunicando, pessoas amando, pessoas em harmonia, pessoas em bom estado de espírito,
promovendo um crescimento e um desenvolvimento de todo o composto chamado sociedade. Na sociedade, nós sabemos que existem vários grupos, e cada grupo, e vou mais além, dentro de cada grupo, várias pessoas com diferentes aptidões, diferentes talentos, que precisam cumprir o seu papel social, a parte que lhes cabe, para que toda essa sociedade possa viver de maneira ideal, para que se cumpra o ideal de Deus, a vontade de Deus para a humanidade. Nós vemos que não é bem assim que acontece. A Bíblia diz que Deus fez o homem reto, mas ele procurou as suas próprias intenções. E veio o salário do pecado, trazendo a morte, assim como um homem pecou. Esse pecado trouxe a morte, e a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram e foram destituídos da glória e da graça de Deus. Porém, Deus, Ele preparou o cenário da humanidade para que o seu Filho, na plenitude dos tempos, no momento em que o próprio Deus escolhera para que acontecesse, esse seu Filho viesse como homem, na forma de homem, deixando o seu estado original como verbo, sentado à destra de Deus. Ele veio sentir as nossas dores, para que melhor pudesse interceder por nós perante Deus. Mas o que me chama a atenção nesta história humana é que Deus sempre teve os seus propósitos, os seus projetos, e os pensamentos do Senhor jamais podem ser impedidos, jamais podem ser equivocados. E Deus sempre tem levantado, desde o mais primitivo estágio na história da humanidade, Deus tem sempre levantado homens, Deus tem sempre levantado mulheres, até mesmo crianças, adolescentes, e a história, ela nos mostra, não só a história bíblica, mas a história, de um modo geral, que um homem, que seja uma mulher, como foi Joana d'Arc na França, foram levantados para que pudessem, talvez mesmo sem saber, fazer e cumprir a vontade de Deus, porque a vontade do Senhor, ela é soberana. Então, neste tecido social, na sociedade de um modo geral, nós vemos que existem os seus talentos. Existe o carpinteiro, existe o pedreiro, existe o eletricista, existe o ministro na política, o ministro na casa de Deus, existe o levita, existe a pessoa que aconselha, a pessoa que ora, existe a pessoa que ajuda, que socorre. Isso são dons que Deus tem dado à humanidade. A Bíblia diz que Deus, em Cristo, levou o cativo à morte, o cativeiro. E Cristo ressuscitou e distribuiu dons aos homens. E eu me faço lembrar